Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom, vamos começar mais um dia com a nossa experience. Eu sou Thaís Temóteo, eu sou analista de comissões de gestão do conhecimento aqui no IBP, parceira do YPP na organização desse evento e, bom, recebo aqui todo mundo. Rai, quer começar? Vou começar, então. Eu vou me apresentar, eu sou uma das hosts de hoje. Meu nome é Renata, eu sou engenheira química. Atualmente eu trabalho na NTS como engenheira de planejamento e programação. E é um prazer recebê-los. Vocês vão ver que nosso evento está fantástico. Rai. Boa noite, gente. Eu sou a Raíssa, sou membro da YPP já há alguns poucos anos. Eu sou engenheira mecânica, formada pela UERJ, e trabalho com dutos flexíveis há um pouco mais de 8 anos já nessa área e colaborando aqui com a YPP também. Então, vamos lá, falando um pouquinho aí do nosso evento, né, dando as boas-vindas para todo mundo, só relembrando aí um pouco da programação da Young Pipelines Experience Brasil. A gente começou esse evento na semana passada, num evento de estreia com 10 convidados da indústria e da academia, num jogo de perguntas e respostas que foi bem legal, bem dinâmico, trazendo assuntos aí super relevantes, né? Acho que foi bem divertido. Quem não conseguiu participar, a gente já tem a gravação no YouTube disponível. No dia seguinte, a gente teve a abertura do desafio do Hackathon de simulação offshore e regime capturing e o Elsha Team, onde a gente tem grupos que estão concorrendo ao Free Pass da IE3S, né, para a equipe campeã. É um desafio bem legal, eles estão trabalhando aí desde a quinta passada nesse desafio. E as apresentações e o ranking do Hackathon, né, vai sair amanhã na nossa cerimônia de encerramento. Vamos lá. Nessa segunda-feira, a gente teve um dia como operador de gasodutos, lá com o suporte do pessoal do Simpipe. Foi um mini curso disponibilizado com a parte prática para os que fizeram a inscrição antecipada. Teve também desafio, né, nesse dia para o pessoal, então eu não sei ainda quem foram os ganhadores, mas o pessoal aí teve a oportunidade de conseguir cumprir um desafio e quem respondesse a resposta mais correta, né, o desafio correto, em primeiro lugar, levaria aí a premiação em parceria com o Instituto do IBP. A gente teve também ontem o Pipeline 4.0, que foi falando de indústria 4.0, IoT, redes neurais, tecnologias, né, com o Danny Aronson, da Petrobras, e o Felipe Murad, do MindSim. Foi bem legal. No final, a gente teve o YP Puzzle, com 10 perguntas aí ao vivo lá para o pessoal responder. Inclusive, estou vendo aqui alguns dos vencedores do nosso pódio presentes no dia de hoje. Então, significa que gostaram e foi muito legal. Pode passar, Thay. Hoje teremos inteligência soft para a indústria hard com nossos convidados, mas que a Thaís vai apresentar eles mais à frente. E amanhã nós teremos, como a Raíssa falou, a cerimônia de encerramento com a premiação do Hackathon, as apresentações das equipes. E também fica aqui um convite, vai ter um convite especial para o Rio Pipeline, que vai ser sorteado no final, então não podem perder, vai ser muito legal. E agradecer o apoio aqui do IEC, que ofereceu para a gente vários cursos para serem sorteados, inclusive um vai ser sorteado hoje, e a Pipeline Brasil, sempre apoiando aí o YPP. Bom, vamos lá, vamos começar, né? Hoje nós vamos falar, depois de toda essa dinâmica mais voltada para as hard skills, hoje nós vamos falar sobre as soft skills. O objetivo do nosso encontro de hoje
é falar um pouco daquelas habilidades, né, comportamentais que o pessoal fala que todo mundo é contratado pelas hard skills, pelas capacidades técnicas, mas acabam falhando um pouco nas soft skills e aí que muita gente acaba sendo demitida, né? Hoje nós convidamos, então, para a nossa sessão Inteligência Soft para uma Indústria Hard, a Beatriz Taranto, da NTS, a Luísa Franca, da TAG, e o Vinícius Oliveira, da Rio Analytics. O Vinícius vai aqui hoje substituir o Vitor. Muito obrigada de antemão, Vinícius, já quero te dizer. O Vitor está tirando férias super justas, né? E teria problemas de conexão, então, para que a gente mantivesse no mesmo nível de qualidade, ele indicou o Vinícius, que é sócio dele e vai se apresentar em breve. Também quero muito agradecer a Amanda Mograbi, que vai fazer a análise de currículo depois, né, num sorteio que nós vamos fazer mais à frente. Então, fica aqui o meu agradecimento a ela. Acho que eu não estou conseguindo passar. Bom, então aqui a Amanda, né, fica aqui o nosso agradecimento. Então, já convido para a nossa tela a Beatriz Taranto, que é Human Resource Manager, Human Resource Executive e Head of Human Resource. A Luísa Franca, que é Commerce Business Development Manager na TAG, que é a transportadora associada de gás, e o Vinícius Oliveira, que é Head of Sales and Business Development na Rio Analytics. Como vocês puderam perceber, inglês é essencial para quem quer ser engenheiro de dutos, então convido aqui Beatriz, Luísa e Vinícius para se apresentarem. Olá, boa noite, pessoal. É um prazer estar participando aqui com vocês desse evento. Eu sou Beatriz Taranto, eu sou gerente de gestão na NTS, sou dedicada a atender a diretoria de operações, então estou bem junto de vocês, né, nesse desafio. Fala um pouquinho da carreira, Thaís. Tá, eu sou psicóloga de formação, sempre quis trabalhar com RH, minha paixão, desde que eu entrei na faculdade. E aí fui me desenvolvendo nessa área, então fui buscar formação, fiz uma pós em gestão e recursos humanos na PUC, depois eu fiz um MBA na COPEAD, um MBA executivo, e fiz um mestrado em gestão empresarial na FGV, sempre me desenvolvendo focado no mundo corporativo, né? Então, atendendo esse objetivo que eu sempre tive. Passei por empresas de mercados distintos, passei por indústria farmacêutica, parte de infraestrutura, alguns negócios em startup, passei pelo serviço público também, foi um grande desafio, e hoje estou na NTS com esse desafio de ajudar a equipe de operações com esse lado mais soft, vamos dizer assim, já que esse é o intuito dessa palestra, né? E lá, como eu falei, atendendo a diretoria de operações, então bem pertinho dos engenheiros, bem pertinho dessa equipe que lida, né, com o dia a dia da operação da NTS. É um prazer, como falei, estar aqui. Obrigada, Beatriz. Luísa? Obrigada, Thaís. Primeiro, agradecer muito YPP e BP por esse convite. Muito bacana estar aqui conversando e dividindo um pouco de experiência com vocês, junto também com a Beatriz e com o Vinícius. Eu sou engenheira de formação, engenheira de produção. Tenho também um mestrado em economia. E o meu histórico profissional é todo num grupo que é o Grupo Engie, né? A TAG, ela é uma empresa que é co-controlada por dois grupos, um é o Grupo Engie, o outro é um fundo canadense chamado CDPQ, né? Então eu continuo parte desse grupo. Eu entrei como estagiária, então sempre na área de business development, sempre desenvolvendo novos negócios, nem sempre em dutos, aliás, dutos é bem recente, e nem sempre no mercado de gás, mas passando também pelo mercado de gás. Mas é uma área bem transversal, então que vocês vão ver que acaba interagindo com muitas outras áreas, né? E no meio do ano passado eu assumi, então, desenvolvi a carreira dentro do desenvolvimento de novos negócios, entrei como estagiária, analista, coordenador, gerente, e hoje eu estou como gerente como agente comercial de novos negócios dentro da TAG, né? E aí é um desafio grande, como a Beatriz falou um pouquinho, né, do transporte de gás no Brasil, essa abertura para novos acionistas, né? Então, estou aí colaborando com essa abertura de mercado que a gente espera que aconteça e aconteça rápido, né? Obrigada, Luísa. Vinícius?
Não, engenheiro. Tá falhando um pouquinho. Tá pra falhando, mim. é. Não, ainda tá sem som. Vocês me escutam agora? Agora vai. Agora foi. Foi? Agora sim. Não, hoje agora eu não. toco. Tá falhando, acho que é o Tá fone. difícil, a tecnologia não tá contribuindo hoje. Pera aí, rapidinho. Acho que sem o fone tá indo, né? Quando ele bota o fone, para. Desafios do home office. Exatamente, já fica aqui como uma habilidade, né? É resiliência. Nesse processo de home office também. Deixa eu tentar sair e voltar rapidinho, peraí. Agora estamos te ouvindo. Agora a gente tá te ouvindo. Ah, Agora isso aí. Bom, não tem problema. A ideia é realmente que o dia de hoje seja uma conversa, né, para que a gente fale um pouquinho sobre as habilidades que são desenvolvíveis, né, habilidades socioemocionais são sempre aprendidas ao longo do processo. Então, vocês já falaram um pouquinho sobre a carreira de vocês, mas eu queria que vocês contassem agora com um pouco mais de calma, destacando principalmente as habilidades que vocês precisaram desenvolver. E aí, quando o Vinícius voltar, ele faz o combo. Pode começar, Beatriz. Tá ótimo. Eu acho até que você já citou uma, né, Thaís? Resiliência, com certeza, é fundamental. Eu não sei se está ecoando a minha voz, se é só aqui para mim. Tá ecoando? Tá. Vou tentar mais uma vez, senão eu coloco o fone, eu faço o inverso. Vinícius, você chegou, você quer fazer a apresentação e depois eu volto e respondo a pergunta? Acho que é válido. Então, vamos ver se eu vou conseguir falar direito aqui. Eu tô com o fone do computador. Agora tá 100%. funcionou. Bom, beleza, que bom. Então, hoje eu toco a parte comercial da Rio Analytics. A Rio é uma startup de AI para a indústria, né? Então, nosso objetivo enfim, descobrir, entregar para o cliente quando, por que e como o ativo dele vai falhar, né? Então, fazer gestão de predição de falha e gestão de integridade de ativo. Então, eu comecei minha carreira profissional na Siemens, fui estagiário lá, então, assim como a Luísa também, sempre trabalhei com Business Development, mesmo tendo uma formação de engenharia, né? Comecei como estagiário na oportunidade na Siemens, me apaixonei pela área comercial e decidi continuar aí, então, trabalhando na Siemens durante 4 anos, até o Vitor me chamar para ser sócio dele, há 2 anos atrás, e eu vim para essa empreitada aqui, junto com o Vitor e com a equipe da Rio. Então, um pouquinho do meu histórico aí. Obrigada, Vinícius. Bom, então agora a gente vai começar com a nossa primeira rodada de perguntas, né? O que eu perguntei para as meninas é pedir para elas contarem um pouco da história delas, né? Principalmente essa parte profissional, falando um pouquinho das habilidades que foram desenvolvidas, e aí a gente vai nesse papo conduzindo a nossa conversa. Beatriz, com você a palavra. Então, até o que eu estava comentando que você já mencionou, acho que uma das principais que é resiliência, né? Tem várias outras, a gente está falando de soft skills, então a gente sempre tem aspectos comportamentais que a gente deve trabalhar e desenvolver, mas falando assim, na minha carreira, né, como você pediu essa associação, todas as mudanças que a gente vive hoje, né, no mundo corporativo, se a gente não tiver resiliência, a gente não se adequa a essas mudanças, né? Resiliência para lidar com pessoas diferentes, resiliência para lidar com momentos distintos de negócio, com mudanças de estrutura, né? A Luísa falou da abertura de mercado, isso traz um grande desafio para a gente hoje, então se a gente não tiver resiliência para lidar com isso,
a gente não sobrevive ou não aproveita a oportunidade que está aparecendo, né, nesse sentido. Então, a todo momento, a gente precisa se ajustar, né, rever, pensar e aceitar também essas mudanças, né, e ver como a gente vai lidar com elas da melhor maneira. Às vezes até a gente, de início, ressente talvez a mudança que acontece, porque você estava indo numa direção que era interessante e vem alguma situação que te tira daquele direcionamento, e você é só olhar para a situação, analisar, e você vê que tem oportunidade de ganho também, oportunidade de aprendizado principalmente. Então, eu acho que essa é uma das grandes características hoje que a gente tem que trabalhar, que nem sempre é fácil, né, que às vezes frustra talvez porque a gente estava trabalhando num projeto, por exemplo, com muito carinho, muita dedicação, e ele deixa de ser relevante, mas é isso, outros projetos surgem, outras situações surgem, então com resiliência a gente trata isso de maneira muito mais fácil, e a gente supera esses desafios, esses obstáculos que surgem, né? Então acho que essa é uma característica muito importante da gente desenvolver, né? Tentar trabalhar e aceitar essas mudanças e se encaixar nessas mudanças da melhor maneira possível. Microfone aberto. Luísa, se você quiser. Maravilha. Vou contribuir um pouquinho aqui, puxando, concordo 100% com o que a Beatriz trouxe, né, da resiliência, mas eu vou trazer a minha experiência. Eu tive uma situação, assim, uma necessidade, né, que foi de interagir com pessoas muito diferentes. Eu entrei muito nova numa empresa majoritariamente masculina, mais o setor elétrico na época, e uma indústria velha, uma indústria com muita gente mais velha, né? E aí eu tive que desenvolver bastante uma característica que foi conseguir lidar com pessoas diferentes. Quando a gente pensa, desculpa o cachorro, tá? Também são os problemas do home office. Quando a gente, né, pensa assim nos amigos que a gente se junta na faculdade, nos amigos que a gente se junta no colégio, a gente se junta por afinidade, né? Aquelas pessoas que a gente gosta, que em geral são parecidas com a gente, né? E a gente segue dessa forma. No trabalho, eventualmente, a gente vai ter pessoas que são diferentes da gente, muito diferentes. E às vezes o que é a qualidade de um é o defeito do outro, né? E isso faz uma empresa diversa e com resultados muito positivos de forma geral. Uma empresa que tem todo mundo igualzinho, geralmente não gera os melhores resultados. E aí diversidade em todos os sentidos, né? Gênero, background social, faculdade, etc. Então, uma das coisas que eu tive que me adaptar foi a saber lidar, criar uma rede network com pessoas que eventualmente pensavam diferente de mim, eram diferentes de mim. Então, como é que a gente olha para o outro e consegue escutar sem já reagir, né? Ainda mais nesse momento de polarização, então, em todos os sentidos, como é que a gente escuta um pouco e tenta entender o lado do outro, né? E se coloca de forma respeitosa, mas passando posição e autenticidade, né? Porque também não é, assim, é um exercício para a gente fazer, porque não é para concordar com tudo se a gente não concorda. A indústria tem que mudar, as pessoas têm que mudar, os jovens trazem coisas novas, mas como é que se colocar de forma, né, de alguma forma autêntica, mas também respeitosa. E foi um pouco do que eu construí. E aí, muito processo de se colocar no lugar do outro, né? Se coloca no lugar daquele outro, naquela outra experiência, vivendo um outro país, vivendo uma outra indústria, para tentar chegar lá. Foi jeitinho, é uma característica que eu já tinha, me facilitou, mas eu acho também que é um pouco de soft skill que me abriu muitas portas na companhia. Legal, Luísa. Vou pegar esse gancho teu aí também, de que, enfim, isso é muito importante, ainda mais de uma empresa grande. E eu vivi um pouco dessa transição, né, de uma empresa grande para uma empresa bem pequena, e eu lembro muito disso, né, enfim, quando eu trabalhava na Siemens apesar da empresa estar passando, na época, enfim, continua passando, mas já estava passando por uma transformação bem, bem radical, né, enfim, e como a empresa se portava mesmo, né, como ela estimulava os funcionários, e como ela estimulava a diferença, e eu via essa questão da diferença era muito importante, realmente, até porque a questão da empresa diversa hoje, ela precisa atrair talentos, né, e os talentos eles são diversos, as gerações mais novas elas têm um grau de diversidade maior, e se você não se mostra assim, se você não abraça isso, você acaba não sendo atrativo para essas empresas também. Se você não mostrar que você, como uma empresa antiga, se reinventou, mudou, né, enfim, mudou o seu DNA ali para abraçar essa diversidade, eu acho que, enfim. E aí, na Rio, a gente já essa questão da residência para a gente é o dia a dia, né? Então, voltando à pergunta original, Thaís, eu acho que literalmente, às vezes,
assim, a gente não sabe se daqui a 3 meses as coisas vão estar tudo bem. Então, assim, tudo muda muito, você tem que acreditar muito no que você tem na sua equipe, no seu produto, porque realmente o futuro é muito incerto e é normal isso. É normal, faz parte do nosso jogo, né? Então, a resiliência tem que estar todo mundo, não só na galera que toca a empresa de frente, assim, né, que tem skin in the game mesmo, ou seja, que é sócio, mas também na galera, enfim, todos os colaboradores, porque se o pessoal, o desenvolvedor da ponta, por exemplo, não for resiliente, não acreditar no que está desenvolvendo ali, a linha ali é tudo muito frágil, né? Então todo mundo tem que acreditar muito, tem que dar muito sangue. Então a resiliência tem que ser um ponto básico aí, não só para quem está com skin in the game mesmo, mas também para quem trabalha em startup hoje em dia, com certeza. Gente, eu acabei não falando no começo, né? Mas eu não tenho nada de engenharia, eu sou jornalista. Então, vou fazendo aqui algumas perguntas, mas a Rei e a Rai estão aqui totalmente abertas para também fazerem suas perguntas, e o chat está aberto para quem quiser perguntar, né? E aí me traz, na verdade, para outro ponto, assim, apesar de ter essa formação em comunicação, como a Luísa falou, na faculdade eu me juntei lá com o pessoal que são meus amigos até hoje, mas eu tinha muita dificuldade de fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, que é me colocar nessa posição de exposição de alguma forma, né? Então, precisei desenvolver habilidades como a própria comunicação, oratória, essa possibilidade de construir esse relacionamento. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse processo, né? Porque o Vinícius, por exemplo, saiu da Siemens, tinha ali algumas habilidades, mas quando você se torna um empreendedor, você tem que desenvolver outras habilidades, né? Por exemplo, a negociação, para convencer a pessoa que o seu produto o seu produto, né, a sua tecnologia é mais adequada. Também ali, ó, design de tecnologia e programação, entender muito disso. Luísa também precisou muito dessas habilidades de negociação nesse processo de trabalhar com business. Beatriz também essa análise, né, totalmente de outra pessoa, né? Então, não só o autoconhecimento, mas também a análise de outro ser humano. Então, eu queria que vocês comentassem, não necessariamente essas habilidades, mas, assim, como é que é esse processo de aprendizado e desenvolvimento de identificação, na verdade, antes do desenvolvimento dessas novas habilidades que são necessárias para continuar crescendo na carreira. Posso começar, então, agora voltar dessa vez? Beleza. Eu gostava muito de trabalhar na empresa que eu trabalhava, que eu comecei a trabalhar. Eu achava que eles tinham investimento no capital humano muito grande. Isso me deixava muito feliz. Então, tinha a possibilidade de crescer profissionalmente, fazer vários cursos pela empresa, viajar, fui trainee também. Então, eu vi o quanto eles investiam em mim e isso era muito legal. Então, assim, por exemplo, existem algumas coisas que isso não poderia vir numa startup do início. É um outro tipo de conhecimento. Mas quando você vai para uma empresa muito pequena, você tem que jogar em todos, você tem que fazer tudo. Literalmente, você tem que fazer operação financeira, você tem que fazer venda, você tem que tocar, enfim, fazer entrevista com o desenvolvedor. Então, assim, a gente, no fim das contas, é uma empresa muito horizontal, na minha experiência, né? Assim, então, não tem uma cadeia de gestão bem definida. Isso é muito curioso. Somos poucos na empresa, hoje somos 16, então não tem uma cadeia de gestão bem definida. Então, você tem equipe de data science, equipe de desenvolvimento de software, equipe de operação e vendas, né? E, enfim, é tudo muito bem integrado, porque o marketing, produto, vendas, tá tão junto, né? Enfim, tão frágil, é tão novo, tão incipiente que todo mundo se conversa muito, né? Então, nossos canais de interação são mesmo na pandemia a gente conseguiu manter um grau muito grande de troca, né? E, enfim, essas habilidades que eu tive que adquirir aqui, né, numa empresa pequena, então, do meu ponto de vista, elas são, enfim, literalmente você sabe jogar em tudo. Então, você tem que ter uma comunicação muito clara, tem que ser muito proativo em pegar alguns trabalhos que, cara, você não veio para fazer isso. Então, acho que na empresa grande você acaba tendo umas caixinhas muito bem definidas aqui. Se você não tem como você ter uma caixinha bem definida, você tem que abraçar muita coisa que você não tinha ideia. E, enfim, isso é um pouco da minha experiência.
Vinícius, eu vou pegar teu gancho e aí eu passo para Beatriz, porque foi interessante você trazer isso. É questão de perfil, né? Eu não tenho perfil para ser empreendedora, sempre tive perfil para trabalhar em empresa, né? Ter lá minha carteirinha assinada. Mas, curiosamente, quando eu entrei na empresa, ela era um time de desenvolvimento de negócios, eram 20 pessoas, e era um pouco do que você está falando, um pouco de jogar em várias pontas, e que eu acho que fez com que o meu aprendizado fosse muito rápido, né? E aí, de fato, claro que empresas quanto maior, mais estruturada, mais encaixada o seu espaço, mas eu acho que o que você comentou da proatividade, né, de a gente buscar e se expor, né? A Thaís comentou eu nunca tive essa, né, na experiência na faculdade, essa oportunidade de me expor, né? A gente tende a ficar na zona de conforto. E eu, em algum momento da minha carreira, e foi engraçado, que as minhas promoções saíram tarde, ou seja, eu fiz o trabalho antes de receber a promoção. Então, para nossa geração, eu estou me incluindo na geração, né, mais jovem, a gente tem que ser paciente, né? Então, assim, faz o trabalho, você vai ter o cargo, não se preocupa, nessa empresa, em outra empresa, abrindo a tua empresa, você vai ter. Então, faz o trabalho antes. E isso aconteceu como? Um pouco me expondo, assim. E eu lembro que eu tive situações do tipo, 20 e poucos anos, reunião cheia de chinês, já não gostava muito de falar inglês na época, apesar de ser super importante de fato, hoje eu estou mais tranquila. E o meu chefe me pergunta sem ter organizado: Luísa, você quer fazer a apresentação? Eu tinha preparado a apresentação, né? E no início, eu ficaria muito mais reticente, falaria, não, apresenta, eu complemento. Aquele momento foi um trigger na minha carreira. Eu falei assim, quer saber? Eu tenho que me expor. Se acabar falando uma coisinha errada aqui, uma coisinha errada ali, depois o meu chefe me dá o feedback. Eu sou jovem, sou uma analista júnior, eu posso errar, entendeu? Então, ali foi um trigger para realmente tomar frente e expor, né? E tomar um pouco de autonomia, assim. Acho que um outro momento foi um gestor meu, um diretor, analista, respondeu para o diretor, pouca gente, e ele me fala assim, peço feedback, ele, Luiz, acho que você devia ser mais proativo, mais autônomo. Eu, poxa, mas eu me achava tão autônomo, o que ele quer de mim? Eu vou fazer mais, eu vou pedir trabalho, eu vou atrás, já fiz a minha parte, eu vou querer entender mais, e peço uma outra parte, né? Então, acho que uma das coisas também é essa proatividade no sentido amplo. E aí, como é que se faz isso de forma agradável, né? Trabalhando numa empresa que você gosta do que você faz. Né? Se você gosta do que você faz, vai ser mais fácil você ficar, seja empresa própria, né, Vinícius? Ou às vezes uma empresa que você trabalhe, mas acreditar na empresa, gostar do que você faz é fundamental. E aí você aprende fazendo, né? Quando é uma empresa própria, é fazendo tudo, né? Então, assim, realmente uma curva de aprendizado enorme. Talvez tenha a sua caixinha, mas busca fazer a sua caixinha um pouco mais. Então, esse processo de ir fazendo, eu queria até deixar uma deixa e pedir ajuda para a Beatriz, que você falou, Vinícius, da ausência de gestão, cadeia de gestão, assim, né? Eu vou falar sobre a experiência da minha companhia, e aí Beatriz pode complementar, mas assim, não se tem mais aquele plano de cargos e carreira como antigamente, que a empresa fica 20 anos numa companhia e 2 anos vira não sei o quê, 2 anos vira não sei o quê, 2 anos vira não sei o quê, e o processo é estabelecido, né? Você pode pedir para gerir projetos multidisciplinares, você pode fazer caminhar transversalmente, ampliar muito a tua gama de aprendizado, né? Então, assim, acho que mesmo em empresas grandes, a gente está, assim, diminuindo um pouco essas caixinhas certas dentro da companhia. Passa aí, queria escutar um pouquinho também da Beatriz. Nossa, tem vários ganchos aqui legais para falar, mas já respondendo a Luísa, realmente, a gente não tem mais isso, né? A gente trabalha de uma forma diferente, um dinamismo diferente, em que as estruturas organizacionais também mudam. Né? Então, antigamente você conseguia talvez definir um plano de carreira, porque aquela estrutura organizacional permaneceria mesmo pelos próximos 30 anos, então era muito mais uma questão de formação, não se analisava tanto o lado comportamental, né? As mudanças de mercado não eram tão recorrentes, e aí talvez esse cenário fosse propício para isso, mas de fato hoje não funciona assim, funciona muito mais pelo que acontece em termos de resultado, que as pessoas trazem e contribuem também, e o que o negócio o negócio cresce e evolui, né? Então, o Vinícius falou do conhecimento na Siemens, ele recebia vários treinamentos e agora ele busca conhecimento. E, assim, independente da empresa que você esteja, seja como empreendedor, seja como funcionário, é importante que mesmo que a empresa não te ofereça esse conhecimento, que você aproveite a oportunidade de conhecimento. Hoje o conhecimento está muito disponível na internet, você faz cursos às vezes até paga, mas com valores acessíveis, tira certificações e tal. Então,
não fique esperando, né, que os outros ofereçam isso para você, né? A Thaís também falou na pergunta sobre autoconhecimento. A gente só consegue se expor e ter essa segurança que a Luísa teve, né? De falar, virar a chave, agora eu vou apresentar e vou me expor porque eu sou júnior e posso errar. E de fato é isso mesmo, né? Você está começando a carreira, esse é o momento. Quando você estiver lá mais na frente, é mais difícil, a cobrança é maior nesse sentido. Mas para você ter essa segurança é importante o autoconhecimento. Então, eu sou tímida, eu vou ficar envergonhada, meu inglês não é tão bom, ou o meu conhecimento dessa apresentação que eu preparei é melhor, eu estar mais segura. Então, se prepare para ocasiões como essa, porque muito provavelmente o gestor dela olhou para ela e falou, eu sei que ela é capaz. Talvez ela não tivesse a confiança ainda, mas ele percebeu que ela poderia fazer aquilo. Né? Então, assim, mas é isso, é preparo, é você, né, olhar para aquilo, buscar informação, ter conhecimento, dominar o assunto, buscar quem tem informação, buscar conhecer mais além da sua área, não ficar restrito, né? O trabalho multidisciplinar hoje é mais comum do que, né, não tem como, eu não consigo imaginar, ok, né, RH é área de suporte, então tem interação com todas as áreas, mas não consigo ver nenhuma área de operação que não tenha interação com outras áreas, que quando a troca faz com que eles evoluam e apresentem soluções melhores, né? Se ficar restrito a só a área dele, só o trabalho dele, ele não vai crescer tanto assim e não vai conseguir apresentar uma solução, né, boa para o negócio. Então, por isso que eu estou falando aqui várias coisas, mas é porque vocês trouxeram vários ganchos super importantes, assim. Mas é isso, não deixa de procurar autoconhecimento, porque autoconhecimento mostra pra gente aqueles pontos que a gente pode melhorar, que a gente talvez ainda esteja falho. Quando a gente tem um feedback, então, nesse sentido, é melhor ainda, né? Porque nem sempre é fácil reconhecer as nossas dificuldades, então se alguém aponta, não tome isso como alguém te criticando, mas uma oportunidade de crescimento, né, de evoluir. Então, esse é um ponto bem sensível, mas ao mesmo tempo muito legal, né, de você poder ouvir de alguém, olha, por que você não faz desse jeito? Por que você não muda sua postura? Né? É tão raro as pessoas se abrirem para até dar um feedback, né? Então, é importante, aproveitem esses momentos. E olha, Beatriz, falando sobre feedback, assim, esse processo de aprendizado, buscando apoio dos outros é essencial, porque às vezes a gente tem um ponto cego, né? A gente não está enxergando aquele nosso jeito de fazer as coisas. Então, eu lembro que eu implorava feedback, assim, quando não me dava, eu pedia, final do ano eu marcava com pares, eu marcava com colegas de outras áreas, né? Porque acelera o desenvolvimento. Com certeza, muito bom. Eu até queria puxar um ganchinho também, porque eu acho interessante, dentro do que falaram aí sobre zona de conforto e tal, uma coisa da minha experiência que é assim, não ter medo de desafios, né? O que aconteceu comigo? Eu saí da minha cidade natal, né, de Ilhéus, fiz faculdade em Salvador, e como eu tive essa mudança, quando eu entrei na Automind, que foi a empresa que eu trabalhava, já me enxergaram como essa pessoa que não tem medo de mudar de cidade, que não se prende a esse tipo de coisa. Então, por isso, quando teve uma oportunidade de um projeto no Rio de Janeiro, a primeira pessoa que pensaram fui eu. E se hoje eu estou aqui na área de dutos e agora na NTS, foi porque eu tive essa coragem de enfrentar a mudança. Né? Eu mudei para um lugar, assim, primeiro para Salvador, para um colégio que eu não conhecia ninguém, e depois para o Rio também, com medo, mas fui. E, assim, foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Não me arrependo. Então, assim, quem tiver medo, vai com medo e vai dar certo, entendeu? Se você tiver coragem, vai dar certo. Natinha, só comentando aí também, é engraçado que a gente passa por existe uma linha bem tênue entre dar um passo maior do que a perna, né? De querer abraçar tudo e de repente você não está preparado para aquilo, ou de receber uma oportunidade e de gerar dúvidas de que será que eu sou realmente capaz, né? Então, assim, de acreditar na própria capacidade, de correr atrás, de contar com a linha de apoio, de pedir feedback, de se dar a chance de errar, né, para crescer, porque ninguém cresce ficando no mesmo lugar. Né? Então, é muito interessante, assim, quando um profissional júnior entra, assim, no mercado de trabalho, e aí tem também
a questão do contraste das gerações que a Luísa comentou aí. Então, de repente, vem um pessoal mais novinho e aí acha que as coisas acontecem do dia para a noite. Não é bem assim. A experiência ela vai sendo adquirida ao longo do tempo, né? Mas também de saber aproveitar o processo e de acreditar em si mesmo, né? E de conseguir abraçar desafios maiores. E como você falou aí no seu depoimento super legal, uma vez que você topa uma primeira mudança, as pessoas te reconhecem com essa qualidade e assim você vai construindo a sua história e a sua marca, e que é uma coisa muito particular e que ninguém vai tirar isso de você, né? O que eu acho assim muito legal. Temos uma pergunta no chat do Igor. Isso aí. Eu ia falar sobre isso agora. O Igor fez aqui essa pergunta: como se destacar diante de tanta competição em uma entrevista, né? Em questões comportamentais mais do que técnicas. Eu vou dar eu ia dar só uma dica, que eu, por acaso estou no processo agora, e passo para a Beatriz, que é muito mais experiente, né, especializada do que eu. Mas eu queria voltar numa coisa que eu comentei, que é um pouco de autenticidade. Evita aqueles, qual é o seu defeito perfeccionista, sabe? Aqueles que você vê que não é a característica daquela pessoa, mas que ela estudou o que cabe numa empresa. Claro que tem que ter um cuidado no que você vai dividir, mas tenta ser, dentro do possível, né, ser autêntico ali para não ficar preso nesses estereótipos. Beatriz, por favor, eu tinha que liberar essa antes. Não, eu concordo plenamente, Luiz, é isso, né? Nenhum discurso relacionado ao aspecto comportamental se mantém se não for autêntico, né? Você pode até passar numa entrevista, mas eventualmente, 1 mês depois, 2 meses depois, até dentro da organização, isso vai aparecer, né? Então não adianta você forçar, até porque hoje ou sempre, né? Mas é importante você ter seus valores associados aos valores daquela cultura, daquela empresa que você está entrando. Então, se você força por um lado comportamental, você mesmo pode sofrer com isso eventualmente, não ter mais identificação, não gostar daquele ambiente e tal. Então, não é à toa que a empresa, né, faz uma análise comportamental também, porque essa associação é importante, né? Então, obviamente, temos que ter diversidade, mas algumas questões são importantes em termos de alinhamento, que são os valores corporativos com os meus valores pessoais, né? Mas para você ser autêntico e para você poder falar e se destacar, você tem que trazer exemplos dessas questões comportamentais, como a Renata falou, né? A Renata mostrou que ela tinha flexibilidade, que ela era resiliente, que ela estava disposta a novos desafios e a mudar, porque ela tomou a primeira decisão, que foi sair de uma cidade para outra, né? Então você tem que ter esse histórico com você, né? E assim, se preparar para uma entrevista não é deixar a autenticidade de lado, mas é você realmente conseguir se preparar colocando exemplos de situações que você vivenciou, de conquistas que você teve, mesmo que sejam projetos na faculdade, experiências de estágio, né? Ou até mesmo projetos fora, algum projeto social, algum desafio que você teve. Trazer qualquer pessoa, né? E quando a gente é de RH, a gente sempre vai indicar isso, que você se prepare para a entrevista conseguindo relatar essas coisas, porque na hora que te perguntarem, você não vai ficar pensando a respeito, o que foi, o que eu fiz, qual é o meu diferencial, aonde que eu consegui juntar um grupo para fazer uma atividade específica, mobilizar pessoas para aquele propósito, né? Aonde eu tive flexibilidade para ceder em alguma situação, aonde eu conquistei um prêmio ou fui destaque por algum motivo, seja por nota, seja por ter uma ideia diferente para o projeto que estava desenvolvendo. Então, são essas coisas que você tem que poder lembrar, né, e se organizar. Então, assim, não é só preparar o currículo, mas você lembrar desses fatos para você poder apresentar. Né, o que você não vai fazer é inventar um dado para poder passar esse aspecto, como eu falei. Isso não se mantém, né, até no curto prazo, eu digo, mas isso já vai te ajudar a se destacar, né? Você conseguir elencar essas situações e se analisar. Aí volta também para a questão do autoconhecimento, porque às vezes a pessoa fez isso tudo e ela não consegue fazer associação, né? Então a Renata poderia ter saído lá da cidade. Renata, desculpa, estou dando você como exemplo, mas como você trouxe a situação, mas ela poderia ter saído de uma cidade para outra e não associar isso à flexibilidade, a desafio, a estar engajada, a estar buscando algo melhor, né? E não falar nunca isso numa entrevista. Então, é isso que você tem que ir fazer o link, né? Se autoconhecer e ver aonde você tem esse diferencial, esse comportamento diferenciado.
os dois lados, como a Luísa falou também, né? Não é perfeccionista a resposta básica e padrão que muito se ouviu por muito tempo para uma qualidade, um aspecto a desenvolver, né? A gente sempre tem alguma coisa a desenvolver. O que seria isso? Né? Então, é olhar para esse lado com carinho. E, assim, uma coisa que na sua fala me veio muito à mente é que esse feedback, né, esse olhar, não tem que vir necessariamente da empresa, né, pode ser dos seus amigos, pode ser da sua família. Por exemplo, tem uma coisa muito ruim, assim, né, eu chego atrasada nas coisas, eu não chego atrasada sempre. Conforme eu vou ficando à vontade, eu chego atrasada. Então, se eu tiver uma reunião, eu não vou chegar atrasada. Se eu tiver um compromisso marcado com alguém, eu não vou chegar atrasada. Mas, não tem nenhum compromisso de manhã. Eu vou me atrasar 10 minutos. Porque eu calculo mal, eu fico à vontade, eu calculo mal o tempo de deslocamento. Não, com certeza hoje não vai ter trânsito na Presidente Vargas. Vai ter. Então, mas assim, não é falta de comprometimento, não é falta de respeito. Eu vou ficando à vontade naquele cenário, né? E aí, infelizmente, isso acontece. Mas é uma coisa que eu tô me policiando. E como é que eu percebi isso? Conversando com as minhas amigas, conversando com a minha família. Então, também é uma coisa que eu venho desenvolvendo. No home office, eu não cheguei atrasada em nenhuma reunião. Então, isso já é um grande avanço, né? Carioca tem essa fama de atraso. O home office me trouxe essa disciplina maior. Então, sempre aprendendo um pouquinho, né? Thaís, eu fui o contrário de você. No home office é uma atrás da outra. A primeira frase é sempre, desculpa, eu tô atrasada. 1 minuto e a gente tá atrasado, tá difícil o home office. Exato. Mas tenho curiosidade, Vinícius, desculpa de interromper, eu sei que você vai seguir, mas eu tenho curiosidade de saber se, assim, numa empresa que está iniciando, se o que você busca num novo profissional são as mesmas questões que a Beatriz colocou aqui também. Cara, eu ia falar que, assim, a gente, hoje em dia, pra gente, o nosso principal, assim, profissional que a gente busca, né, com certa frequência, até porque é um mercado muito movimentado, é o de desenvolvedor de software, né? Então, é um mercado que está muito, muito, muito aquecido. Então, a gente perdeu muita gente boa durante a pandemia, então a gente teve que aprender a buscar muita gente rápido, a entrevistar a gente rápido. E, enfim, tem um processo bem lean mesmo ali de contratação, porque tem que ser rápido, tem que ser preciso, porque a gente não pode desperdiçar tempo com, enfim, com pessoas que não têm fit ou que não vão produzir como a gente esperava, né? Então a gente tem que ser bem seletivo. E uma das coisas que eu gosto muito do processo, não fui eu que montei, foi a Sabrina, que, enfim, ela toca a parte operacional da empresa, finanças e RH. Então você vê, são as caixinhas dela. E uma das coisas que eu acho que é muito legal, que eu recomendaria para quem está, enfim, indo para qualquer tipo de empresa, e se tiver uma brecha, se não for perguntado, mas tiver uma brecha, no nosso caso a gente pergunta porque a gente quer ouvir mesmo, é uma experiência que a pessoa se orgulhe dela, algo que ela tenha feito, algo que ela tenha, enfim, que ela possa compartilhar aquilo, e aí a gente observa muito como a pessoa compartilha a forma que ela conta, se ela realmente tem orgulho, se é uma coisa que... isso, enfim, é interessante, é uma coisa que a gente tem feito, faço muito processo seletivo, e consigo hoje em dia também observar como é legal ver, enfim, como é diferente, como eu consigo diferenciar o candidato do outro com essa energia de como ele comenta algo que ele tenha orgulho dele mesmo, sabe? Então, é um pouco disso. Bacana, eu queria adicionar um ponto, ouvindo você falar, Vinícius, assim, até das necessidades, né? Quando eu penso assim numa empresa, né, corp mesmo, né, grande, um dos fatores que eu não sei se valem para você, mas que não é exatamente soft skill, mas é pesquisar um pouco antes sobre a empresa, saber a entrevista que está indo falar, saber falar da empresa que você tá indo, e quando você pesquisa a empresa, em geral você encontra os valores da empresa. E aí, vê se chega com o teu, porque às vezes a gente acha que a gente quer muito estágio, que isso é a coisa mais importante do mundo, mas não tem certo ou errado, né? Você pode ter uma empresa que tem um viés muito mais de competição, né? E uma outra que tem um outro tipo de viés, e são só valores diferentes que são mais
incentivados, né? Vamos dizer assim. Então, vê se bate com os teus, né? Que aí é a chance de você se entregar satisfeito, ter um match numa entrevista, e você depois ficar feliz, porque entrar, ok, tem um grande desafio, verdade, mas depois ficar, se desenvolver na empresa. Tem empresa, né? Você postar o teu perfil, né? E você encontrar as oportunidades. Quando você querer ter oportunidade naquela empresa, acho que essa pesquisa vale e ajuda na entrevista, né? Saber que a pessoa conhece a companhia. Com certeza, mas se eu fosse ter que escolher uma habilidade mesmo, assim, enfim, algo que a ser desenvolvido, a mostrar que você é bom, hoje em dia qualquer empresa também, de novo, até porque o trabalho remoto está aí para ficar, é comunicação, né? Você não tem como você sobreviver hoje numa empresa sem você mostrar que você é comunicativo, que você, enfim, até para o seu crescimento pessoal dentro da empresa é importante, né? Sabe que existem alguns tipos de trabalho, né? De posições que são muito mais voltadas para um trabalho sozinho, né? Assim, sem tanto compartilhamento, mas para o dia a dia, para a cultura da empresa é importante. A gente lá na Rio, a gente faz muito happy hour online. Pra gente é fácil, né? A gente consegue botar todo mundo numa sala só. Isso é fantástico, porque realmente está todo mundo da empresa numa sala só ali, e a gente joga jogo online, toma cerveja online, e enfim, é bem descontraído. E a gente começou a fazer isso, né? A partir do momento em que a gente percebeu durante a pandemia que, por exemplo, isso estava fazendo falta, né? A gente estava tendo um distanciamento, a gente tinha troca, a comunicação fluía muito bem, mas de trabalho, do dia a dia, né? Do que estava sendo desenvolvido, do que estava acontecendo, mais de âmbito profissional da empresa, né? A gente não tinha um tempo nosso. Quando a gente começou a implementar realmente happy hour de forma recorrente. E isso eu não vivi na empresa antiga, porque na Siemens eu troquei justamente no mês em que a pandemia começou. Eu mudei de empresa. Não tinha ideia, logicamente, né, de tudo que ia acontecer. Mas eu não vivi essa questão. Eu ia perguntar para vocês como que hoje em dia, como é que as empresas estão lidando com isso, com essa integração fora do ambiente profissional, né? Que antigamente era o happy hour físico mesmo, ou então um cafezinho ali. Como é que essas empresas grandes estão lidando com isso hoje? Posso responder, né? A gente nós temos 220 funcionários, então é um pouco maior que a sua, uma empresa média em termos de quantidade de pessoal, mas a gente tem um desafio mesmo, né? Quando a gente quer reunir as pessoas, a gente tem uma reunião mensal que é com todo mundo da empresa, e não dá para todo mundo se ver, isso é fato, né? Então a gente o que tenta fazer dentro das equipes reuniões periódicas, né? De quem ainda não está presencialmente, porque a gente já tem uma parte da equipe que está presencial, mas que promover dentro dessas equipes que estão remotas ainda, happy hour a gente já fez, né? Tem motivos diferentes, mas, como eu falei, além disso, manter reuniões periódicas de comunicação, eventos importantes, né? A gente comemorar, celebrar, reunir as pessoas através do Teams, né? Mas é difícil, é um desafio mesmo, você está próximo de todo mundo, né? Principalmente como RH, às vezes até um pouco frustrante você querer ouvir todo mundo e é um desafio maior, né? Eu queria até falar um pouco, porque eu acabei, assim, o que eu acho, né? Essa questão do home office, principalmente para quem está entrando novo numa empresa, a integração fica mais complicada. E aí, por isso que eu quis falar, porque eu entrei na NTS não faz nem um mês, né? Foi dia 19 de julho. E assim, ainda bem que quando eu entrei agora, eles estão híbridos, então eu vou para o escritório, agora está uma semana no escritório e uma semana de home office, e assim, estar lá, para mim, foi muito interessante, né, em termos de integração com o pessoal e tal, mas eu senti que a equipe, principalmente, fez muita questão de ficar marcando reunião no Teams e compartilhando tela e conversando por vídeo, e acabou que eu consegui criar uma certa intimidade com a equipe, né, que é a mais próxima, e quando eu fui para o escritório já tinha assim, já tinha até me apegado ao pessoal da equipe, então a NTS conseguiu fazer isso, sem contar que agora com a questão da pandemia toda, as empresas tiveram que se reinventar em termos de treinamento, então tem muito treinamento online, mas realmente, assim, para quem entrou numa empresa nova no início da pandemia, deve ter sido dureza, porque as empresas ainda não sabiam direito como fazer e a integração acabava que era muito presencial, né? Mas agora eu acho que a situação já está bem melhor. O pessoal já está mais adaptado.
E é engraçado essa transição para o online, né? Uma coisa assim que eu vejo que faz muita diferença nas reuniões do dia a dia é câmera ligada, gente. Câmera ligada, ninguém vai estar olhando se você vai estar maquiado, arrumado, a roupa, etc. Todo mundo tá vendo que você tá trabalhando de casa. Óbvio, não tô falando para ninguém aparecer de pijama, mas estar minimamente apresentável e a postos ali para qualquer tipo de reunião, porque eu acho que a câmera ligada, né, a gente tem uma troca muito maior, você consegue perceber a reação do outro, você consegue de fato se conectar um pouco melhor, né? Uma voz ali, tem gente que não abre a câmera, não bota nenhuma foto. E aí você está falando com a pessoa, nesse tempão aí de pandemia, já teve pessoas que eu participei de projetos que o projeto já encerrou, que vai voltar aí a pandemia e eu não vou saber com quem que eu trabalhei, assim, só se tiver um crachá e um nome bem grande escrito, e aí de repente eu vou saber quem é a pessoa, mas a gente tentar aproximar, né, com os meios que a gente tem, né, com as ferramentas que a gente tem, acho que é super importante o que a Renata falou de novos funcionários. Caraca, é essencial, eu não consigo imaginar, assim, quando entra um estagiário novo, assim, na equipe, a gente tenta aproximar ao máximo, marcar cafés periódicos, contar um pouco, assim, de quem que a gente é, além da função do trabalho em si, né, porque vai estar todo mundo ali cheio de coisa para executar, mas, de repente, chama um novo colaborador para tomar um café, falar, não, fulano é assim, assado, aqui a gente trabalha assim, tentar trazer a pessoa para realmente fazer parte da equipe, né, senão, não sei, às vezes é uma coisa um pouco da transição ainda do online, né, tem profissões que já são bem acostumadas a trabalharem nesse formato, né, eu acho que para a gente isso é um pouco novo. Mas tentar trazer assim um pouco da realidade do convívio físico que estaria todo mundo ali perto ou trabalhando juntos na mesma sala e etc. Para essa experiência virtual, né? Que no início, assim, eu particularmente, no início eu achei que ia ser maravilhoso. Eu falei, nossa, home office vai ser maravilhoso, eu não vou mais perder tempo indo pro trabalho, voltando, caraca, estresse de não sei o que lá. Cara, e aí logo, assim, essa festa durou um mês, porque eu também achei que a pandemia ia durar 3 meses, né, então assim, todo mundo achou, né, no início. Então eu falei, 3 meses vai ser ótimo, vou colocar tudo da minha casa em dia, não vou ter tempo de deslocamento perdido, etc, vou produzir muito mais, e realmente, assim, a curva de início foi uma produção lá em cima, cara, mas depois, assim, cadê as outras experiências, né, que a gente tinha, assim, no escritório? Ninguém se encontra mais para tomar café, você não sabe mais o que está acontecendo, então, assim, para você entender o contexto todo do que está acontecendo na empresa, nos projetos, etc., você precisa ir para reuniões dedicadas, porque senão você não tem um painel de comunicação, você não consegue estar por dentro de tudo. Então, tudo isso tem a linha de aprendizado de ir moldando, né, para essa nossa nova realidade. Então, assim, de adaptação, eu já tive um período de super animação, depois um período não quero nunca mais trabalhar em home office, e agora eu tenho convicção assim, de que o híbrido é genial, né? Porque assim, o home office ele dá um conforto muito legal assim, para quem consegue se adaptar, né? Gente, eu não tenho filho, não tenho cachorro, assim, eu não posso nem imaginar qual foi a realidade de quem é pai e mãe nessa pandemia, com a escola fechada. Eu não posso nem opinar, assim, nesse assunto. Então, estou falando de uma situação muito particular, né? Mas, assim, uma vez que a gente volta à rotina normal, né? Que o trabalho sendo híbrido e aí as crianças na escola, e, enfim, as funções aí voltando um pouco para o seu lugar, acho que pode ser muito legal. Mas essa questão do vídeo aberto, perder a vergonha, não cabe mais o espaço, né? Da gente ficar tímido com essas tecnologias. Eu acho que a gente tem que adotar, porque essa é a nova realidade. Você falou uma coisa bem legal, assim, aqui no IPP a gente é uma empresa relativamente pequena, né? Nós somos pouco mais de 100 pessoas, então dá para conhecer todo mundo, né? Saber o nome de cada pessoa e tudo mais. E tem uma iniciativa aqui que eu acho muito bacana, que é
sobre novos funcionários, né? A gente recebe um e-mail todo final da semana, na sexta-feira, a gente recebe um e-mail sobre as coisas que estão acontecendo, apresentando as áreas e tal, e aí sempre vem os novos funcionários. Isso é muito legal porque a gente consegue dar um rosto àquela pessoa com quem a gente fala aqui no Teams, né? Eu tenho a gente tinha a possibilidade de ir na mesa de todo mundo e trocar uma ideia, né? Então não era naquela de pegar o telefone. Às vezes pegava, mas geralmente era tipo, não, vou ali embaixo rapidinho. O VP são 2 andares, né? Vou ali embaixo rapidinho falar com o fulano, aí passa na mesa de ciclano, enfim. E acaba que a gente perde um pouco disso, né? Então cabe muito às equipes no online ficar nessa apresentação, desse contato mesmo com câmera aberta, de fazer essas reuniões apresentando suas equipes, tentar manter essa interação, esse relacionamento interpessoal, que vai um pouco além do trabalho, né? Claro que a pandemia tira um pouco dessa proximidade, dessa possibilidade de compartilhamento de questões pessoais, mas ainda assim eu acho que ferramentas como Teams facilitam alguma integração, uma vez que você conhece o rosto da pessoa, pelo menos, né? E você sabe de que forma que você vai interagir ali com ela. Eu tô vendo que tem algumas perguntas, mas eu queria só ler um depoimento aqui, que é da Paula, que trabalha na minha equipe, e ela entrou em julho de 2020, que foi no início da pandemia, né? Relativamente no início. E ela botou, eu sou da equipe da Renatinha e entrei em julho de 2020. A integração com os colegas foi ótima, mas o aprendizado foi bem difícil. Ir presencialmente para o escritório representou saltos significativos no meu processo de aprendizagem. Então, é tudo que a gente falou, né, do início. E só para ressaltar, uma coisa interessante também, que inclusive a Paula fez comigo, antes mesmo de eu ir para o escritório, ela tinha mencionado no LinkedIn e foi super prestativa comigo, falou que se eu tivesse dúvida. No primeiro dia que eu fui para o escritório, ela falou que ia me esperar no lobby. Então, assim, esse apoio que a gente recebe dos colegas não tem preço, sabe? É muito importante. Renatinha, eu vou aproveitar então para responder aqui uma pergunta do Daniel, né? Ele quer saber como faz para se integrar como voluntário no Comitê Jovem do IBP. Então, o IBP tem um comitê, né, formado por jovens profissionais até 35 anos, eu sou a gestora desse grupo. O objetivo é que a gente contribua com o desenvolvimento das lideranças do futuro, né? Então, o grupo é formado por pessoas técnicas com habilidades totalmente não, mas a ideia é que as pessoas tenham habilidades e formações diferentes, sejam de empresas diferentes e que sejam de empresas associadas ao IBP. Aqui na nossa tela, por exemplo, a gente tem todo mundo associado ao IBP e a Rio Analytics é uma grande parceira nossa. Acho que quase todas as empresas estão ou já estiveram no comitê. E, Daniel, então você precisaria, né, ter essa relação, esse relacionamento com alguma das empresas associadas. Mas, justamente, a gente está vivendo não só nessa experience, né, mas nas ações que a gente vem desenvolvendo. O meu trabalho no IBP, por exemplo, me permite justamente ter essa integração e esse contato com todo mundo, porque eu trabalho diretamente com esse relacionamento com jovens, né? Então, a gente está formando uma comunidade para que jovens que não têm relação com as empresas associadas possam participar, não só jovens, né, mas quem queira contribuir, falar, apresentar algum aspecto da sua empresa ou do que você faz, né, do seu trabalho. Por exemplo, a Rai citou aqui essa parte de projetos, se ela quiser compartilhar lá no nosso grupo. Gente, sei tudo sobre construção de projetos, ela é super bem-vinda. Enfim, é um grupo aberto a todos e todas que tenham interesse em conversar um pouco sobre a indústria. E também desenvolver, né, ampliar essa rede de relacionamento, esse networking, que é uma questão essencial também, né, nesse processo de soft skills, né, de você conseguir criar uma relação, uma conexão com as pessoas, né, e quando a gente fala de mercado de trabalho também, esse networking, ele acaba sendo propício nesse processo de indicações, né, Beatriz, assim, pelo menos, por exemplo, na minha área, né, em jornalismo, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu entrei na indústria é que as pessoas passam muito tempo na mesma empresa. A Luísa, por exemplo, contou aqui que começou a estagiária, o Vinícius também ficou bastante tempo na Siemens, a Renatinha mudou de empresa, mas sempre trabalhando ali, né? Eu também entrei estagiária e saí já engenheira plena, então, assim, fiquei bastante tempo.
Então, em jornalismo a gente troca muito, não só em jornalismo, né, em comunicação, assim, porque tem, enfim, você pode atuar em várias áreas diferentes, aí você vai buscando o seu interesse maior. E aí o networking é essencial nesse processo, né, porque você vai entendendo como funcionam as empresas, qual que tem mais fit com você, né, qual que tem uma cultura organizacional que combina mais com você. Enfim, já falei muito, queria passar a palavra para vocês. Thaís, deixa eu só abrir o... Desculpa, Luísa. Deixa eu só abrir o convite do Daniel, da YPP também, né? Que é uma comunidade formada por jovens profissionais com foco de engajamento na indústria de jovens de até 35 anos, mas que é completamente aberto para todo o público. Né? Então, assim, desde a universidade até os profissionais mais seniors, ele citou essa parte da importância do networking, que, assim, é algo muito forte na YPP. Então, fica aí o convite também para o Daniel, né, que é uma comunidade, claro, que voltada para a indústria de adultos, mas que tem profissionais de todas as áreas. E aí, só comentando a parte que a Renata falou que ficou muito tempo, porque você entrou estagiária e ser engenheira plena. Uma das coisas mais engraçadas que aconteceu comigo na YPP, com essa diversidade assim, de conexões que a gente faz, foi uma vez que eu estava compartilhando que eu já estava há 7 anos na Tecnip FMC. E aí uma colega virou para mim e falou assim... Tipo, 7 anos, tipo assim, uma coisa que seria totalmente fora da realidade dela, sabe? E eu fiquei assim, será que eu sou um alienígena? Será que eu sou um alienígena? E muito engraçado, né? Como a gente vê essas diferenças e... Então, assim, essa situação, por exemplo, foi dentro da YPP, né, com os nossos encontros. Claro que no virtual tudo fica um pouco mais difícil, mas com a pandemia acabando aí, a gente deve retomar muita coisa presencial. Vou voltar para a Luísa, desculpa. Não, Raíssa, vou até pegar teu gancho, né, que você falou da YPP e dos dutos. Eu estou há pouco tempo, mas já apaixonada por essa indústria de dutos, né? O sonho da minha vida é ter uma chave do Pipeline Studio, então estou aqui negociando com o time operacional. Então, faça aí o convite que entrar na YPP faz todo sentido. Não, eu só ia ler a pergunta do Pedro para a gente conversar um pouquinho, que é super interessante. Ele pergunta como lidar com pontos de vista divergentes, considerando gerações diferentes na discussão de problemas, e complementou com quais seriam essas características soft skills necessárias para lidar com esse encontro de gerações. E aí eu aproveitaria aqui que eu já estou com a fala, né, para comentar um pouco assim da minha experiência, como é que eu fiz isso, né, ao longo da minha carreira, e vivi muito com essa diferença de gerações, né, assim. Eu acho que básico, assim, mas aí é básico para qualquer relação, não só entre diferentes gerações, mas, assim, né, você ter relações respeitosas, obviamente, né, é padrão, e mostrar confiante, né, a gente falou sobre isso um pouquinho no início também. Se você vai muito, assim, né, baixinho, muito devagarzinho, com muita segurança, a tendência da tua visão, do teu ponto de vista diferente, acabar sendo atropelada é um pouquinho maior, né? Mas eu usei uma estratégia ao longo da minha carreira. Primeiro, eu tenho o hábito, né, de ouvir, isso vai mudando ao longo do tempo, mas eu sempre busquei ouvir mais do que falar. Então, primeiro eu quero entender exatamente qual é o ponto, porque muitas das discussões que eu vejo entre gerações tem muito pela forma de se comunicar, mas mesmo na mesma geração, os dois falando coisas que às vezes é a mesma coisa, mas não conseguem se comunicar. Então, primeiro, garante que você entendeu o que está sendo colocado, que você entende o ponto de vista, entende os motivos por trás, pergunta para entender. Mas por que você está dizendo isso? Que na minha cabeça é diferente. Entende todas as motivações por trás para você conseguir formular uma resposta um pouco mais contundente. Estou imaginando aqui que somos jovens, né, lidando eventualmente com pessoas que estão num momento mais estável, né, mais distante da carreira, mas pode ser o contrário também, né? E aí, o que eu diria, assim, são duas estratégias que eu comumente uso também. Uma, você buscar uma empatia com o teu interlocutor. Ok, a idade pode não ser igual, mas se é uma pessoa que fala rápido, você pode falar um pouco mais rápido. Se é uma pessoa que fala alto, você pode falar um pouco mais alto, né? E assim vai. Você tenta, de alguma forma, criar ali uma empatia na forma de se colocar, que a chance de você ter espaço, por exemplo, pessoa que fala muito alto, gesticula muito.
Se você fala bem baixinho, oi, você não vai conseguir botar teu ponto. Então, assim, claro que não é fácil, nós somos pessoas diferentes, mas quanto mais a gente exercita, acho que é um pouco mais fácil. E por último, eu diria para criar aliados. Às vezes a gente vai ter, vou dar um exemplo, né, que aconteceu ao longo da minha carreira. Tinha um ponto que eu achava que aquele ponto era importante, eu tinha que colocar. Era um nível de diretoria, numa outra geração, com uma outra cabeça, com uma outra entrada que eu teria. Eu pensei, puxa, talvez nessa pessoa especificamente eu vou ter dificuldade de colocar esse ponto, talvez não seja muito bem recebido. Deixa eu conversar com uma outra pessoa que conhece bem dela, que pode me dar dicas, ou que pode eventualmente até fazer esse contraponto, eventualmente no meu lugar, me apoiando numa reunião, numa discussão. Então, crie ali um conjunto de aliados dentro da companhia que vão te apoiar a colocar esses pontos, né? O debate saudável na empresa ele tem que ocorrer, ele é ótimo, né? Mas são um pouco das dicas assim que eu fui utilizando para tentar ser mais ouvida, dado essa diferença, né, de gerações. Luísa falou tudo, assim, né? Acho que essa questão da empatia, o respeito, ouvir, entender, se adequar também, né, no posicionamento e tal, assim, falando de maneira bem pragmática, assim, a gente tem hoje várias pesquisas que falam, né, de diversidade, o quanto a diversidade dentro da organização traz em torno de resultado, e aí não é só resultado entrega, resultado financeiro, mas resultado clima organizacional, uma cultura mais aberta, mais propícia, né, para as coisas fluírem, então, assim, isso ajuda muito, né. Mas, especificamente, tem um estudo, né, quando a gente fala de análise de indicadores de RH e tudo mais, de métricas de RH, que mostra que uma equipe produtiva, quando você fala de gerações, é aquela que você realmente tem mistura, né? Você tem do júnior ao sênior, falando em termos de geração, de idade, a composição mesclada, né? Tem toda uma justificativa para isso e tal, mas é comprovado numericamente que funciona assim. E quando a gente fala do nosso mercado, né, de transporte de gás, não tem como você não ter essa mistura de gerações, porque é onde vem o aprendizado, né? Onde vem a contribuição, onde vem a inovação. Então, muita coisa você não vai aprender buscando um curso especificamente, você vai aprender com quem já viveu aquilo e que tem muita experiência. Né? E como é muito sensível, são pessoas que, eu estudei minha vida inteira, fiz 5 anos de engenharia, fiz tanto de pós-graduação e tal, mas se não tem a vivência no negócio, não tem a vivência, principalmente lá no campo, em muitos momentos, não adianta. Então, é nessa pessoa que a gente tem que contar. Então, se eu pego uma pessoa que está saindo da formação de engenharia agora, por exemplo, não adianta, eu não imputo essa informação em 30 segundos, por mais que eu dê cursos e tal, não vai acontecer. Ele tem que viver a mesma experiência, ou uma experiência semelhante, ou ter a troca, é isso que vai agregar. E é assim também que a gente traz inovação para dentro do negócio. Então, assim, o conflito é natural, eventualmente, porque são gerações diferentes, formas de pensar diferentes, mas a ideia é a gente não entrar num conflito que seja destrutivo, né? E aí a gente usa essas dicas que a Luísa falou, né? De tentar entender, ter muita empatia, então tentar entender o que aquela pessoa quer dizer, porque realmente, isso que a Luísa falou, em muitos momentos você se vê discutindo a mesma coisa, todo mundo falando o mesmo ponto, né? Eu que estou de fora, às vezes, RH, só olhando a discussão, falo assim, ok, mas você não queria dizer isso? Você não queria dizer isso também? Então, é a mesma coisa, né? Mas até chegar nesse ponto, 30 minutos, 1 hora, um desgaste, às vezes desgaste emocional, sem necessidade, né? Então, é isso, tenta escutar bem, colocar, obviamente você não vai deixar de colocar seu ponto, é importante que você coloque também, mas essa questão da comunicação, eu acho que é o principal. Transparência também, né? Se essa pessoa não te deixou falar, por exemplo, você fala para ela em algum momento mais tranquilo e propício que você gostaria de colocar seu ponto também, que você também tem experiência nisso ou naquilo, e que você tem pontos a contribuir. Então, essa troca, né, por mais que não seja talvez numa reunião que esteja todo mundo, mas depois de um momento particular, para a pessoa entender que você também tem esse posicionamento, que você também tem que contribuir para a organização, para o projeto, o que quer que seja, né? Mas bastante empatia.
Vinícius, como é que é essa composição lá na Rio, assim, o pessoal tem muita ideia de que só jovem trabalha com tecnologia. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que é a composição lá, essa relação, né? Então, acho que a gente, já que a discussão está em torno de gerações diferentes, a gente tem gerações diferentes lá. Eu sou de uma geração diferente da galera mais nova, então a gente tem gente com 22, 21 anos na empresa, né? Pessoal que faz estágio e tal, que já são de outra geração. E que a gente já vê ali uma diferença enfim, é bem clara já a diferença ali na forma como se comunica, enfim, as diferenças geracionais já são bem claras mesmo que o gap, a distância não seja tão grande assim, né? Então, a gente busca sempre ter uma comunicação muito aberta, né? Assim, desde a contratação. Então, por exemplo, a gente fez uma comunicação lá de uma vaga que está aberta, desenvolvedor, a gente está buscando. Então, a gente tenta sempre, enfim, ter uma comunicação bem clara, pensando que esse público nosso desenvolvedor é realmente, basicamente, o nosso maior tipo de enfim, funcionário que a gente busca, né? De colaborador que a gente busca na Rio. Então, a galera que tem um apreço por cultura muito grande, né? Então, assim, hoje em dia, apesar de ser o mercado de tecnologia está muito concorrido, o pessoal olha muito para a cultura da empresa, né? Para flexibilidade, né? Então, por exemplo, tem gente estava falando antes um pouco do processo de onboarding, né? Cara, é uma conta que pra gente não fechou ainda. A gente não sabe qual é a forma ideal, porque a gente tem pessoas que são 100% remotas e a gente nunca conheceu pessoalmente. E nem sabe quando vai acontecer isso. Então, como a gente fazer esse onboarding da pessoa? Porque, mesmo na pandemia, às vezes, quando entrava alguém do Rio, a gente, enfim, marcava no escritório mesmo uma vez só para poder, enfim, pegar documentação, etc. Tal, fazer um get no ali inicial, e aí só esse contato já era diferente. Mas quando a gente começou a buscar cada vez mais pessoas remotas ali, de novo, pelo mercado estar aquecido, a gente começou a ter muita dificuldade com essa questão do onboarding, porque culturalmente é muito diferente, né? Enfim, e a gente começou também a ver a importância que a cultura da empresa tem para essa galera mais nova, né? Então, esse processo nosso, a gente que é mais velho, uma geração diferente, a gente tenta deixar muito claro também que para a gente é importante isso, né? Então a gente tem uma cultura muito, muito nova, muito incipiente ainda, né? A empresa tem 4 anos só, então também isso é fácil de moldar, então a gente deixa bem aberto para quando a gente, enfim, alguém novo entra, para poder imprimir um pouco do DNA dessa pessoa também na empresa, porque somos menos de 20 pessoas, então é importante que essa possibilidade fique aberta, então a gente deixa isso muito claro também. E a gente eu vejo muito isso, a galera mais nova que a gente tem contratado hoje em dia tem imprimido o ritmo deles muito, muito, muito bem, muito rápido, assim, rapidamente estão se entrosando, nesse happy hour que eu falei, fica muito claro isso, né, como eles se portam, como a galera mais nova, e essa, enfim, não é um encontro de gerações tão grande como eu vivia na outra empresa, por exemplo, de pessoas muito mais velhas do que eu, 30 anos de diferença, às vezes, ou mais, que aí realmente é um desafio, é um outro tipo de desafio, mas a gente já encara um pouco esse desafio, e para mim eu acho que, de novo, essa galera, o pessoal mais novo, para a gente, dessa geração que está entrando no mercado agora, eu vejo para eles dinheiro é importante, projeção de carreira é importante, mas assim, a cultura da empresa é muito importante, e sentir a vontade, se sentir bem recebido, sentir um ambiente que abraça a diversidade, isso é muito importante. De novo, para a gente é muito mais fácil controlar, porque a gente é uma empresa pequena, então algumas coisas não fecharam a conta, por exemplo, como eu falei, a questão do onboarding é uma dificuldade que a gente tem ainda, e que é um processo que ainda é um pouco doloroso, então a gente está descobrindo como fazer isso da melhor forma possível ainda, mas enfim, acho que a questão, esse ponto de termos gerações diferentes, a gente endereça através de realmente deixar as pessoas expressarem em relação à cultura e contribuírem, sentirem que fazem parte, que, enfim, que conseguem também, que estão inserindo o DNA delas na empresa de verdade.
Mas às vezes tem a relação com o cliente externo também, né? De que Sim. não necessariamente vocês vão lidar com uma pessoa jovem do outro lado, né? E aí é preciso Exatamente. se adaptar, né? Perfeito, beleza. Isso é um ótimo complemento, Isa. É justamente por isso, porque a gente trabalha com indústria, né? E existe, no nosso caso, existe uma coisa, um diferencial, que por ser uma empresa de inteligência artificial, a gente tem existe uma dor muito grande nessa indústria de AI, né? Que é a transparência da tecnologia. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente desenvolve software cujo objetivo principal é apoiar a decisão da equipe de operação, manutenção, de quando intervir em um ativo crítico para evitar a parada dele, né? E evitar todas as dores que a parada dele gera. Então, a gente nós fornecemos um serviço, um software de suporte à decisão. Ao mesmo tempo em que o que a gente vende é uma coisa que é muito complexa, às vezes, e que é difícil de uma pessoa conseguir entender como que aquele algoritmo, como que aquela coisa complexa ali, que é um algoritmo de machine learning, funciona, e como que aquilo vai levar enfim, a suportar a decisão, né? Então, explicar isso de uma forma muito, enfim, mais leiga possível, mais clara possível, né? É muito importante para a gente, porque se o meu cliente não entende como que aquele software vai apoiar a decisão, ele simplesmente não confia. E aí eu não consigo seguir, eu faço o piloto e tudo mais, e aquilo... Então, isso a gente acaba encontrando nessa fronteira, nessa barreira da geração, um pouco de dificuldade, logicamente, e a gente acaba tendo que ser muito paciente, e até porque, de novo, faz parte do nosso negócio, então, a gente não sabe fazer isso, a gente vai... E a gente sabe que a indústria, ela assim, é um mercado diferente de uma fintech, por exemplo, de uma edtech, de uma healthtech. É um mercado que se move um pouco mais devagar, que, enfim, tem muita tecnologia sendo experimentada, tem muita evolução, mas que, em muitos aspectos, ela ainda demora para abraçar algumas coisas, né? E tem muita gente ainda, eu ainda sinto muita dificuldade, realmente, por exemplo, de ter uma interlocução clara com diretores, né? E a gente acaba trabalhando muito projetos de inovação, programas de inovação, né? De Open Innovation das empresas, né? E a gente acaba se relacionando muito com diretores e ainda existe uma barreira, ainda enfrenta uma barreira tecnológica ali, de comunicação mesmo, e é que, enfim, muitas vezes a gente acaba não conseguindo ainda passar o nosso valor de forma clara num pitch, numa explicação, no tempo que nos é dado, né? No curto tempo que nos é dado. E isso é uma dificuldade ali que eu enxergo, né, realmente nessa questão das gerações. Eu queria só fazer um link com dessa questão das gerações entre o que a Beatriz falou das pesquisas, né, que indicam que ter gerações diferentes no time, né, numericamente é uma coisa boa, com uma coisa que foi falada no primeiro dia, na abertura do evento, no Responde ou Comenta, que eu não lembro quem foi, Rai, não sei se você lembra, mas que deu um exemplo falando justamente sobre o sênior lá com o júnior, né, com o que acontece. Às vezes, por exemplo, o exemplo que deram, né, o sênior tem ali um conhecimento do que fazer com aquelas informações, mas ele não sabe exatamente como fazer isso num programa específico. Então, a dificuldade dele é com a tecnologia, mas ele tem o conhecimento que, às vezes, o mais novo não tem, mas tem o conhecimento da tecnologia. Então, realmente, essa junção das gerações agrega pra caramba. E uma coisa também que eu queria falar, que eu achei que a Luísa falou perfeitamente, é você se colocar no lugar do outro e você analisar o outro, porque às vezes, quando você tem que ter uma maneira de falar, às vezes uma maneira de discordar, você convence, entendeu? É tudo jeito de você falar com a pessoa. Tem gente que não gosta que você discorde, você fala, não, eu concordo com esse ponto, mas você não acha que nesse outro ponto, então você está discordando, mas você começa já de uma maneira positiva. Então é importante você ter a análise daquela pessoa, de como ela recebe a informação, para você agir de um jeito que você vai conseguir convencer ela. Então é o jeito mesmo que você tem que analisar como fazer aquilo. Só isso que eu queria. Né, Renatinha?
E essa dica ela é super importante tanto para quem está entrando, né? Então, assim, o mais novo da nova geração observar o ambiente que está entrando, quanto das pessoas que já estão ali recebendo o novo profissional, né? Então, existe esse um meio passo atrás do reconhecimento da importância de um e de outro, mas que também é essencial para a empresa em si, né, para a cultura da empresa, e entender que as novas gerações elas vão chegar. Então, assim, as empresas que não se adaptarem também aos novos perfis e às novas pessoas vão estar perdendo um valor agregado muito grande, porque se a inovação está junto com quem é jovem, com quem está entrando, que está trazendo novas ideias, novos pontos de vista, né? Quem perde é quem não se abre à mudança, né? Como a gente falou. Então, a importância da observação, tanto de quem está entrando quanto de quem está recebendo, ela é muito rica, né? E às vezes eu pelo menos, por exemplo, eu tinha que me comunicar em algumas áreas, né? Eu trabalhava eu era da Automid e ficava na Transpetro. E eu trabalhava com software de detecção de vazamentos em oleodutos. Então, às vezes, eu tinha que ter uma interface com o pessoal do SCADA, que não é minha área, eu sou engenheira química, mas eu acabei precisando saber algumas coisas. E assim, no início, eu sentia que o pessoal do SCADA partia do princípio que eu já soubesse algumas coisas. Então, eles me davam umas informações assim soltas e eu ficava meio boiando. O que é que eu entendi? Não, eu vou sempre deixar claro para eles. Então, assim, eles me falavam alguma coisa, tá, traduz aí para minha língua que isso aí é com vocês. Então, assim, é você saber lidar de uma maneira tranquila e no final tudo dá certo, sabe? No final eu sabia a linguagem deles, eu sabia a linguagem da minha parte de operação. Com os operadores também, o pessoal lá, os TOs que ficavam no console, já era outro tipo de conversa. Você tem que ter essa adaptabilidade, né? Para conseguir comunicar direito. Beatriz, a NTS eu já ouvi falar algumas vezes, né, que ela tem muito essa cultura desse trabalho com as gerações. Como é que funciona isso na prática dentro da empresa? E como é que é esse processo de indicação mesmo, né, para os funcionários? A Luísa falou bastante de feedback no começo. Como é que é esse processo de orientação e indicação para os funcionários? Olha, vai por esse caminho, ou, enfim, né, desse desenvolvimento da carreira? A gente tem uma série de processos já instituídos, né, tanto relacionados a desenvolvimento. Então, para algumas posições, inclusive, a gente tem trilhas de carreiras definidas, de formação, que a gente faz em termos de investimento e tal. Outras não são tão definidas assim, mas elas acontecem, né, dependendo muito do profissional também, para a gente fazer esse alinhamento em termos de formação. A gente tem processos de avaliação de desempenho, então a gente incentiva um feedback, mas, obviamente, o feedback a gente incentiva também que ele aconteça no dia a dia, né, porque ciclos de avaliação, eles não são constantes, né? Eles demoram um pouco mais para acontecer. Então, esse é sempre um incentivo, principalmente da liderança para as equipes, né? Então, às vezes até o líder é mais novo do que o subordinado, né? Mas que o líder consiga fazer essa intermediação, né? De possíveis conflitos, mas de promover a integração de todo mundo, promover a troca de experiências. Então, a gente tem uma série de iniciativas dentro da organização que misturam equipes, justamente para a gente também, porque assim, quando a gente fala de conflito, quando a gente fala de diversidade, é difícil focar só em geração, porque no fundo, no dia a dia, isso acontece com geração, acontece com estilo de pensamento, acontece com conhecimento e formação. Eu sou psicóloga, ele é engenheiro, então tudo isso você vai trabalhando no dia a dia, mas o que a gente promove é uma troca de experiências constante, troca de conhecimento, justamente para superar isso, ou seja, ao longo do processo, você vai percebendo as dificuldades e a gente vai ajudando a mudar isso, né? A superar essa dificuldade de relacionamento. Então, assim, é muito no dia a dia e também relacionado aos nossos valores, né? De integração, de trabalho junto, da gente buscar qualidade. Para você ter qualidade, você tem que ter essa troca. Então, é muita coisa associada. É difícil dar uma resposta única para isso, mas a gente tem várias ações justamente para incentivar, né, esse movimento.
Luísa, você como líder de uma equipe, como é que funciona isso para você, assim, dessa identificação de habilidades mesmo, né, e de incentivar esse desenvolvimento? Obrigada, Thaís. Eu acho que o importante, assim, na posição do líder, né, é a compreensão de que as pessoas são diferentes, né? Então, pensar num time diverso gera valor, porque no passado se dizia muito assim, aquele viés inconsciente, né, que existe até hoje. Você busca pessoas parecidas com você e você tende a ter uma equipe toda igual a você. Só que a tendência é que aquela equipe pense parecido, gere menos valor do que uma equipe diversa. Então, tem um incentivo, e é algo que eu acredito profundamente, que é de criar valor na própria equipe diversa. Não só a empresa ser diversa, mas a equipe, por mais que pequena, ela tenha também diversidade em todos os níveis, como a Beatriz falou. E aí, dentro desse processo de implantar a diversidade dentro da equipe, existe naturalmente uma diferença de forma de pensar, que é super saudável para resolver problemas. Lá no início da nossa conversa, a gente falou sobre a importância de resolver problemas, né? Você pode ser contratado e lidar mais com a tecnologia, mas não faz só a tecnologia, porque ela está substituindo o trabalho manual, né? E o homem está ficando na resolução de problemas. Então, para resolver problemas, essa equipe diversa é super importante. Mas é claro que gera muito mais divergências positivas, mas divergências eventualmente. E aí uma forma que eu busco de tentar manter essa harmonia no time é, encontros periódicos mesmo no meio online, né? Então, não só para falar do trabalho, que falar trabalho é super importante, mas também para ter um espaço para dizer dificuldades que a gente está tendo, né? Uma dificuldade mais pontual, menos relacionada exatamente a uma tarefa, né? E as pessoas se conhecerem, acho que a oportunidade das pessoas se conhecerem. Esse, eu acho que é o grande segredo, né? E aí o líder tem um pouco esse papel de incentivar, né, que as pessoas se conheçam. Ninguém é obrigado a ser melhor amigo de ninguém, mas quanto mais a gente conhece aquela pessoa que está por trás daquele profissional, mais a gente é aberto à diferença dele. Mais a gente entende, pô, esse cara está pensando nisso porque a história dele é essa, ele me contou essa situação. Então, a gente também fica mais aberto para receber o outro, e o outro fica mais aberto para receber a gente. Então, esse é uma das ações assim, que eu busco para manter um time diverso e, ao mesmo tempo, coeso, né? Obrigada, Luísa. Vinícius, você começou sua... Diferente da Luísa, quer dizer, como a Luísa, você começou no mundo corporativo e aí depois você migrou. Como é que foi esse processo, assim? Como é que foi pesar na balança alguma forma, a segurança que você tem dentro de uma empresa, né, com o desafio, não estou dizendo que uma coisa e outra não tenha, né, mas esse desafio de empreender e botar a cara, né, vamos colocar dessa forma, para buscar, prospectar cliente e tal, não sei o que, queria que você contasse como é que foi essa mudança na sua vida, tanto na sua cabeça, né, para aceitar essa mudança, quanto o que você precisou desenvolver. Legal, Thaís. Vou pegar uma coisa que a Luísa falou antes. Acho que tem perfil, né? Assim, tem gente que tem perfil para isso, que quer. Tem gente que não tem. E, enfim, começa por aí. E eu acho que quando você tem esse perfil, que é uma coisa que eu já queria, as coisas ficam mais fáceis, né? Óbvio que a decisão de se movimentar, ela, enfim, dessa forma, de sair de uma empresa grande, com uma carreira pela frente, projetada, e quando você fala que você vai sair, isso fica cada vez mais evidente, né? Enfim, não é muito legal até falar isso, mas assim, tem a crítica que eu tenho para as empresas que você acaba se sentindo mais valorizado na hora que você pede para sair, você fala que você vai sair, do que muitas vezes, né, durante a empresa. Mas era uma vontade minha antiga já, e enfim, eu acho que se não fosse pela Rio, seria de outra forma, tá? Mas a mudança foi bem drástica mesmo, assim, de novo, sair de uma coisa onde você tinha uma empresa onde você tinha diversos processos bem definidos, diversas ferramentas bem estabelecidas, onde bem ou mal eu tava, não vou falar que uma zona de conforto, mas eu já dominava basicamente grande parte das skills e do conhecimento ali para executar meu trabalho de uma forma plena, de uma forma, né?
Então, e você ir para o mundo de uma startup, onde realmente você tem que jogar em todas as posições, e você tem que aprender tudo muito rápido, e você tem que imprimir o seu ritmo muito rápido, né? Então, as coisas acontecem muito rápido. Mesmo na pandemia, mesmo no trabalho remoto, que foi basicamente assim, né? Então, eu virei a chave, quando eu saí da Sims, eu saí de um trabalho normal, assim, de vida normal, vamos falar, para a pandemia. Então, não foi só mudança, eu tive 2 mudanças de uma vez só, então não consigo separar as coisas. Para mim, ir trabalhar na Rio e trabalhar numa startup significou ir trabalhar de forma remota. Na Siemens eu já tinha, por exemplo, uma vida um pouco diferente em relação ao home office, já tinha o hábito de fazer home office até 2 vezes por semana, porque a empresa incentivava muito isso, então isso era muito legal. Então, mas eu virei a chave para 100% home office, né, para 100% remoto. Então, eu não consigo separar minha experiência disso. E essa parte também foi uma dificuldade muito grande, porque, de novo, eu passei 2 semanas com o pessoal no escritório, me conectando, conhecendo, e todo mundo no escritório, ali, uma sala, na época éramos 12 pessoas, numa sala só. Era muito fácil a troca, as conversas, os almoços, os cafés, eram realmente uma coisa que estava sendo super importante para mim, tanto ali do ponto de aprendizado técnico mesmo, porque eu estava saindo de uma área de tecnologia, de automação industrial, indo para uma área de software, então tinha muita coisa para aprender, muita skill técnica para aprender, para desenvolver, né? Mas eu sempre tive um desenvolvimento, eu acho, bom em relação às skills mais interpessoais, às soft skills, né? Então, isso estava contribuindo bastante. E aí veio a pandemia, e aí eu tive que viver essa dificuldade da integração remota, né? De ter que aprender tudo que eu tinha para aprender, sem estar presencialmente com as pessoas. Mas hoje em dia eu acho que a principal coisa que eu posso falar em relação a ter vindo de uma empresa grande para uma empresa pequena, realmente foi essa questão de você não ter um trabalho bem definido. Você sabe o que você tem que fazer, você está ali contratado, você recebe por uma coisa na teoria, mas você faz muito mais que aquilo, enfim, e é muito bom isso, porque realmente já que você está se expondo, né, já que você está realmente com skin in the game, o senso de ownership, o senso de ser dono do negócio faz muita diferença. Então, isso também faz parte da minha experiência, né? Então, eu vim para ser sócio da empresa, então, abri mão de muita coisa para me arriscar e por outras coisas, né? E aí, acho que qualquer empresa, mesmo não trabalhando em empresa grande como assim, mas eu tinha essa posição acho que hoje em dia é muito essa perspectiva de dono, né, de ownership mesmo está cada vez mais evidente. Então isso é praticado, isso é incentivado, a gente tem isso, mas é diferente quando você está numa empresa pequena e realmente você sente o quanto que o pouco mais de sangue que você dá, enfim, acaba influenciando muito na empresa, né? Então então assim, essa percepção de responsabilidade, ela é muito diferente. Não que você faça, se você fizesse menos, né, por você não ser sócio, algo desse tipo, mas a questão principal é que realmente são poucas pessoas, uma empresa que é muito frágil e você às vezes você não consegue enxergar muito bem 3 meses à frente. Você fala, cara, se não acontecer algumas coisas, e aí daqui a 3 meses, como é que a gente faz, né? E isso às vezes é punk, assim, às vezes traz um pouco de ansiedade, você perde um pouco o sono, mas beleza, vamos embora. Você vira algumas noites e enfim, as coisas acabam se resolvendo porque você, enfim, confia muito no time, confia muito nas pessoas que estão do seu lado. E se não for assim, eu acho que não vale a pena. Então, na Rio eu consegui encontrar isso, então eu tive essa sorte. Isso ajudou muito na minha transição também. Eu queria fazer um paralelo rápido, né, com a questão do Vinícius falando de empresa grande, empresa pequena, e dá só uma coisa também que aconteceu comigo. Nossa, barulho, algum jogo. O que acontece é o seguinte, eu estagiei na Braskem, né, que é uma multinacional, e depois eu estagiei na Automind, que foi onde eu comecei a estagiar e fiquei por 9 anos. O que acontece? Eu queria falar isso, que na empresa grande, como era uma multinacional, às vezes o estagiário não, pelo menos na minha situação, né, não consegue pegar coisa que exige muita responsabilidade, né? Então você fica mais com tarefas mecânicas, planilhas, esse tipo de coisa.
E lá, assim, o que eu mais aproveitei foi questão de conhecer chão de fábrica, coluna de destilação, esse tipo de coisa. E quando eu fui para a Automind, você já tem eu já tive uma responsabilidade muito maior, mesmo como estagiária, e assim, eu ia para reuniões em que minha opinião era solicitada e era ouvida. Então, para mim, acabou que, no fim das contas, eu acho que acabou agregando mais a empresa pequena do que a grande, que muitas vezes para o estudante, para o universitário, é o que brilha os olhos, o sonho, mas não necessariamente é o lugar que você aprende mais. Quando você está numa pequena, você acaba tendo que se envolver em muita coisa e você acaba aprendendo bastante. Era só o paralelo que eu queria fazer, mas eu queria fazer uma pergunta também para Beatriz e para Luísa principalmente, mas Vinícius fique à vontade também. É o seguinte, eu vi, e inclusive me chamou muita atenção, uma iniciativa da NTS de oferecer uma vaga para o curso, para uma pós-graduação em dutos da PUC, né? E era para minorias. Então me chamou muita atenção, porque era para mulheres, deficientes, enfim, minorias. E na mesma época, eu vi uma recrutadora dessas no LinkedIn, com uma vaga também que tinha assim, preferencialmente mulheres. Então, como a gente estava falando dessa questão de diversidade, o que é que vocês acham desse tipo de vaga? Isso é uma coisa fácil de fazer para a empresa? Ou surge reclamação? Realmente tem vagas que têm preferência por mulheres para ter mais mulheres na empresa? Como é esse processo? Eu fiquei curiosa. Eu posso responder rapidinho aqui. Para a gente, como startup, por exemplo, a gente viu que está faltando mulher na equipe, a gente contratou, a gente procurou, a gente teve dificuldade de achar desenvolvedoras mulheres porque são mais difíceis e tem menos mesmo, mas a gente achou, e hoje em dia a nossa líder de software, por exemplo, nossa principal desenvolvedora é ela. Muito bom. E a gente buscou e falou, cara, não, tá faltando um pouco de... Tá faltando uma mulher no grupo, é importante isso, enfim... e a gente foi atrás, mas pra gente é fácil, né? O nosso processo é muito mais... A gente é muito mais independente, a gente consegue tomar essa decisão, né? Mas eu também passei por isso na Siemens, mesmo uma empresa grande. Eu lembro que teve um cargo, uma situação em que, logicamente, na descrição da vaga, no caso, na época, não estava só que era mulheres, mas o diretor falou, cara, eu quero que vocês procurem até achar uma mulher. Então, assim, ali por trás da vaga, ali por trás dos planos, ali existiu essa exigência, né? Então, eu vi nesses dois mundos isso acontecendo. Eu até falei um pouquinho aqui, né? A diversidade é fundamental, assim, em todas as frentes, né? A gente oferece após indutos para os nossos funcionários também, né? Então, a gente oferece essa bolsa internamente, obviamente baseado, né, na avaliação de desempenho, performance e tudo mais. Mas a gente também quer fazer uma diferença, que é através desse direcionamento, né? Da pós, especificamente, foram 2 bolsas focadas exclusivamente em diversidade. Então, faz parte, né, das nossas iniciativas, da gente realmente ser coerente com os nossos princípios e valores, e diversidade faz parte disso, né? Então, é uma das ações frente a outras que a NTS oferece também. É isso, né? Assim, é difícil até falar mais, mas no fundo é isso. A gente quer promover a diversidade, assim como a gente quer promover igualdade, inclusão, né? Participação de todos. Então, esse é o objetivo. E essa foi uma das ações promovidas. Eu queria só, antes de você falar, Luísa, na Siemens eu passei por uma situação muito interessante nesse ponto que eu vi uma mudança muito forte do RH nesse sentido de diversidade, né? E conversando na época com a diretora de RH, numa palestra ela falou que não é só diverso por ser diverso, é que simplesmente não existe isso. Se não for diverso, a empresa vai morrer. Porque hoje em dia os talentos são muito diversos. E se você limita essa capacidade de atrair talentos, você fica atrás, você fica muito atrás, né? Então, hoje em dia, atrair e reter talentos é muito difícil. Então, você tem que atrair, enfim, hoje em dia, naquele checklist principal ali, mental, que às vezes o candidato nem faz, ainda mais de novo em tecnologia, se não tiver diversidade, o candidato nem considera a empresa, realmente, hoje em dia. Então, é vital, né? É diversificar, é imprimir diversidade ou morrer, não tem outra escolha.
Não poderia concordar mais aí com o Vinícius e com a Beatriz, né? Acho que tem um lado de retenção de talentos, né? Então, adequação à cultura e aos valores da companhia, né? A gente quer trabalhar numa empresa diversa, né? E naturalmente, geração de valor mesmo, né? A gente, nossa sociedade é diversa, e se a gente não tiver essa diversidade na companhia, as decisões não serão as melhores a serem tomadas. Existem vários estudos para demonstrar isso. Nós, como engenheiros, gostamos de um pouquinho de número, né? E gera mais resultado, é isso. Você pega empresas que têm mulheres em board, ela vai gerar mais resultado que uma empresa, comparando um grupo grande de empresas, né? Estatisticamente. Então, por quê? Porque pensa diferente, porque tem história de vida diferente. E aí eu tô falando mulher especificamente, mas é diversidade de uma maneira geral, né? E desenvolver esses projetos são super importantes, e eu vejo com muito valor também um papel específico para lideranças diversas, que a Beatriz comentou um pouquinho no início também, né? Ou seja, ela comentou da geração, né? E naturalmente também de gênero e etc. Porque às vezes o que a gente vê são alguns incentivos. Claro que tem que construir a base, porque às vezes é difícil botar essa diversidade direto na liderança. O Vinícius comentou que às vezes é complicado encontrar uma desenvolvedora mulher, porque em geral as mulheres não estão escolhendo ter essa profissão, ele foi atrás, conseguiu, mas pode ser mais difícil. Às vezes a gente precisa formar a base, mas formar da base, né, criar os processos para quê? Porque é aquela tendência da gente estar promovendo o viés inconsciente. Né? Alguém que é parecido com a gente tem que quebrar isso. O RH atua fortemente nisso, né? A Intécia atua muito, muitas empresas atuam no sentido de quebrar isso. E não, vamos gerar diversidade no nível de liderança, né? Porque essa diversidade no nível de liderança vai cascatear, né? Garantir que a base também seja diversa, né? E as decisões são tomadas de uma forma com mais pontos de vista, gerando melhores decisões, né? E de fato, assim, eu posso falar um pouquinho pela TAG e por um dos acionistas que eu vim, né, que é a Engie, que tem um conjunto de programas, um dele a nível global, né, no mundo, a Engie é mais de 100 mil funcionários, e tem um programa de 50-50, que eles chamam, né, então 50-50 homens e mulheres em cargos de liderança até um determinado período. Então, assim, eles trabalham para isso, optaram por incentivar como forma até de marketing a questão, né, de gênero, mas isso é para dar o discurso, para discutir dentro da companhia, para cascatear dentro de diferentes unidades de negócio, algumas mais fáceis, outras são mais difíceis, para você garantir que diversidade é um tema relevante, que a empresa valoriza e que, né, quer colaboradores que estejam aderentes a essa forma também de pensar. Queria só fazer 2 comentários rápidos, né? Um é que aqui no BP a gente tem grupos de trabalho discutindo questões relacionadas à diversidade, tanto no âmbito do Comitê Jovem quanto no âmbito do Comitê de Diversidade, da Comissão de Diversidade, discutindo gênero, raça, orientação sexual, temas relacionados a pessoas com deficiência, falando realmente sobre promoção da diversidade e da inclusão na indústria, como atrair e reter, principalmente, né, esses talentos diversos. E aí me veio à mente um exemplo que eu ouvi em alguma formação que eu fiz. Quase todo mundo deve ter o aplicativo do iFood no celular, né? E tem ali uma faixa que comida, pratos até R$10, né? Tem esse diferencial. E isso veio justamente de uma pessoa que trabalhava dentro do iFood, que vinha de uma condição de menor renda, e falou, gente, mas vocês a gente só tá vendendo aqui produtos mais caros, sabe? Eu que compro minha quentinha aqui de 10, 15 reais não tenho condições. E virou uma sensação dentro do iFood. Então, só para demonstrar o quanto que essa diversidade realmente ela promove a inovação, mas mais do que isso, ela promove o lucro, né? Porque eu duvido que tenha alguém dentro do iFood reclamando que né, por esses pratos de R$10. Bom, gente, tá terminando já o nosso horário. Queria muito agradecer a participação de vocês e agradecer esse bate-papo que foi sensacional e perguntar se vocês têm alguma palavra final, alguma consideração, alguma dica para a gente começar o nosso encerramento. Observação antes. Pessoal, fiquem aí que vai ter sorteio no final. Já vai começar nosso sorteio. Isso aí. Eu queria agradecer, obrigada pelo convite, por estar aqui participando. E queria fazer um comentário rápido. Eu estava lendo um artigo hoje falando, né, que engenheiros também são humanos.
não caiam no viés de que engenheiro não é humano, todos somos, né? Assim, então, todos nós temos o lado soft que a gente talvez só precise desenvolver um pouco mais, né? Mas procurem desenvolver esse lado, é muito importante, né? É essencial no mercado atual, né? E essencial para a nossa vida, né? Então, assim, vou reforçar, tirem esse viés da cabeça, não se sintam incapazes de desenvolver o lado soft, né? Se tiver dificuldade, procura, né, ajuda, como a Thaís falou, pergunta na família, pergunta para os amigos, aonde que você está deixando a desejar, vamos dizer assim, para você desenvolver esse lado, né? Então, é isso. Mas obrigada, gente, foi ótimo estar aqui com vocês. Pessoal, também agradeço o convite, foi muito bom. Foi um prazer cobrir o Vitor aqui. Espero que tenha gostado também. E estamos sempre abertos para o próximo convite. Valeu. Não, quero agradecer muito a YPP, o BP, a Beatriz, Vinícius, Raíssa, Renata, Thaís. Foi maravilhoso estar aqui com vocês hoje. Eu queria deixar uma mensagem final, assim, para pensar. Eu não iria nem no soft skill, não, sabe? Procura uma empresa que está aderente aos seus valores, ao que você quer, trabalha com o que você gosta, porque a chance de você querer desenvolver seus soft skills, né? Querer se desenvolver mais, a Beatriz falou muito da importância tem que ter base, né? Tem que ter base ali para você se colocar e assumir mais risco, etc. Então, acho que a gente é jovem, a gente acha que é a última oportunidade de tudo. Aproveitem, façam estágio em várias empresas, procurem uma empresa que vocês gostam. Eu acabei dando sorte, né? Eu gostei da primeira, mas eu acho que eu diria e daria esse comentário final. Obrigada mais uma vez, pessoal. A gente que agradece, com honra, né, a presença ilustre de vocês, Vinícius, que veio, topou o desafio aí de última hora, a Luísa e a Beatriz, a gente já tinha conversado um pouquinho antes, então uma troca muito rica, assim, muito legal. Em nome da YPP, né, ficam os nossos agradecimentos aqui em parceria também com o IBP aí. E com certeza haverão próximas. O Vinícius falou, a gente se vê numa próxima. Não, mas a gente insiste em próximas, com certeza. Todos nós, né? Obrigada, pessoal. Vamos aos sorteios? Vamos. Gente, eu vou compartilhar aqui a tela, mas eu vou fazer aquele sorteio rápido num sitezinho que passaram. Já estão todos os nomes aqui, tá? Vão ser 2 nomes sorteados, um vai ganhar análise de currículo e o outro vai ganhar um curso de corrosão do IEC. Então, vamos lá. Paula e João Gabriel Fechini. Gente, Paula ganhou ontem também. Não é marmelada. Ontem ela ganhou um prêmio e hoje ganhou de novo, mas vocês estão de prova aqui. que foi do site mesmo, não foi marmelada. Perfeito. Muito bom. Paula, pé quente, não vai faltar mais nenhum evento nosso, com certeza. Com certeza. Aí, o merecimento por estar aqui presente todos os dias no nosso evento. Eu queria, só para finalizar aqui, vocês estão vendo minha tela? A gente está vendo a de background do PowerPoint. Não sei como muda, não. Tá ótimo. Mas tá ótimo. Eu queria só agradecer mais uma vez, convidar para amanhã, que vai ser o encerramento, a cerimônia de encerramento do nosso evento, o YPP, o Young Pipeliners Experience Brasil, e falar que não percam, vai ter um convite aí para o Rio Pipeline. Sorteio de ingresso. Paula, você ganhar o próximo vai ser marmelada, hein? Paula, pelo amor de Deus. E se puderem, participem da pesquisa de satisfação, que é muito importante, e aqui está o QR Code, e qualquer coisa, estamos aí. Muito obrigada mais uma vez a todos os convidados e os participantes. Paula já mandou, me aguardem amanhã. Então, gente, obrigada mais uma vez e até amanhã, né? Às 19 horas, está confirmado, Thaís? Confirmadíssimo. Encerramento da Young Pipeliners Experience Brasil. Exatamente. Amanhã às 19 horas. Nos vemos lá, gente. Tchau, gente. Tchau, boa noite a todos.